Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje eu vou falar sobre o filme Sequestrando Stella, que é um filme de 2019, original Netflix, dirigido por Thomas Sieben. Esse diretor não tem muita coisa no currículo, o projeto que eu vi dele talvez seja o mais proeminente, seja um filme chamado Distância, de 2009, então não tem muita coisa. Mas ele é um diretor alemão, tá? E todos os atores que trabalham no filme também são alemães ou alemães, eu acho. O que eu achei desse filme? Eu vou falar um pouco aqui sobre o filme, o que eu achei dele, né? Primeiro eu vou falar de aspectos mais gerais do filme, sem dar spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, você pode assistir a parte sem spoiler. E depois eu vou falar sobre isso, com spoilers sobre a história e tal. Então, Sequestrando Stella. Sobre o que será esse filme, né? Justamente sobre um sequestro. Uns caras vão sequestrar a Stella, que é interpretada pela Jayla Hesse, que é essa atriz alemã aí. Também temos o Max von Der, que faz o Tom, e o Clemmer Schink. Ele faz o Vic. São três personagens, o filme basicamente só tem esses três personagens. Tem outros, tipo o pai dela, que a gente só vê mencionar, mas a gente em nenhum momento vê ele durante a progressão do filme. Então, o filme é carregado por esses três personagens. E no começo do filme a gente já tem os caras ajeitando as coisas, né? Comprando as coisas e montando um quarto ali, colocando umas eu não sei como é que é o nome daquelas coisas que eles colocam na parede para abafar o som. Parece um pouco com aquelas caixinhas que você coloca ovo, cara. Tipo aquilo lá, mas não é aquilo lá. É só para abafar o som, então eles estão montando um quarto ali. Que é justamente para depois ser o cativeiro onde eles vão colocar a Estela. E depois ele já tem logo a cena em que eles sequestram a Estela. Tudo é bem rápido, é bem funcional, só para mostrar, ó, estão preparando aqui, eles já planejaram tudo, dá para ver que foi bem calculado o plano, né, pelo menos uma parte dele, e eles já vão, fazem, dá certo, daí eles começam a fazer o trabalho da negociação. E aí que o filme vai se desenrolar e a gente vai acabar descobrindo mais coisas. Essas coisas que a gente vai descobrir eu não vou falar ainda, porque senão vai estragar um pouco da experiência das pessoas. Mas, então, genericamente um filme de sequestro, né? E você tem um roteiro também coeso e eficiente também o roteiro. Ele não tem personagens tomando atitudes idiotas, ou melhor, você tem um personagem que toma muitas atitudes idiotas, mas faz sentido porque ele é meio idiota. Enquanto você tem um outro personagem que é frio, calculista e ele sabe exatamente seguir o plano, ele a todo momento tá querendo tomar nota de tudo que tá acontecendo e tipo, tá, por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá fazendo aquilo? Então, ele é um cara frio calculista. Por outro lado, você tem esse outro cara que não segue esse padrão, né? Ele é mais organizado e tal. Então, as decisões idiotas de um personagem são justificadas. Enquanto que a Stella, ela é muito inteligente também, né? Ela usa de artifícios ali para tentar escapar, né? E são artifícios bem pensados. Não tem nenhuma decisão realmente muito idiota ou que não faz que tem idiota, mas tipo, é idiota porque o cara é meio idiota, saca? Então não é culpa, não é o roteiro que tenta fazer o personagem agir de maneira ilógica apenas para que isso favoreça o roteiro. Isso não acontece. Os personagens têm decisões que condizem com a personalidade deles, melhor dizer assim. E o filme, o interessante desse filme é que ele expõe as informações que ele tem que expor, né, de uma maneira muito bacana, uma maneira muito inteligente. Ao invés de repente inserir alguns diálogos que ficam meio artificiais, de um personagem falando uma coisa que, sei lá, um personagem deveria saber para apresentar para o público, eles conseguem mostrar todas as informações que eles precisam de uma maneira que faz sentido. Então isso é muito interessante, né? Além do que, ficam umas camadas subentendidas do filme que ele nunca te expõe de uma maneira muito clara algumas coisas ali, alguns relacionamentos, tanto entre os dois sequestradores quanto entre os sequestradores e a vítima, que é uma coisa que nunca fica muito na superfície, mas tipo você fica, será que, pera, sabe? Por que que ele tá falando assim com esse cara? Será que tem alguma coisa ali? Não dá pra você saber muito, mas você consegue deduzir uma coisa ali. Então achei maneiro a forma como eles fizeram isso. Então, no geral, eu gostei desse filme. Eu acho que ele é bem bacana. É, eu não, ele não se propõe a reinventar a roda, né? Claro. É tipo, ele é uma história bacana, uma história eficiente de sequestro, com ali umas complicações no meio que a gente geralmente não vê,
mas ele não tem um final muito surpreendente, ele não tem uma história muito diferente, mas ele funciona bem, sabe, cara? Eu acho que por isso ele é um filme legal, um filme bacana, que vale a pena ser assistido. Então eu gostei desse filme, eu recomendaria pra você, beleza? Agora para a segunda parte eu vou falar mais sobre o roteiro. Então se você não assistiu, quer assistir sem saber nada, que é uma coisa que eu recomendo, pode sair do vídeo, você pode voltar aqui depois e a gente discutir sobre o filme, beleza? Mas então, agora sobre o roteiro de maneira mais aprofundada. O que que acontece, né? Acontece esse sequestro, como eu já falei, só que o que rola é que o Tom, ele tem um relacionamento com a Stella. Tinham um relacionamento amoroso ali, acabou que o Tom, por se envolver com algumas coisas erradas, acabou sendo preso, e daí ele, na cadeia, conhece o Vic, né? E depois, quando ele sai da cadeia, o Vic fica planejando sequestrar alguém. E daí o Tom sugere justamente que sequestre a Stella, que é essa pessoa com quem ele teve um relacionamento no passado. Só que o Vic não sabia que o Tom e a Stella tinham um relacionamento, né, de algum tipo. Até porque isso já cria uma conexão entre os sequestradores e a vítima, que é uma coisa que geralmente que os caras iriam tentar evitar, né? Principalmente o Vic, porque ele é um cara inteligente, ele sabe ele programa as coisas e faz as coisas tudo de uma maneira muito lógica, para que não tenha erro, né? Então, se ele soubesse que tem essa conexão, ele já tentaria evitar, mas como ele não sabe, ele entra no plano e funciona tudo bem. Uma coisa que fica meio subentendida é qual a característica do relacionamento entre o Vic e o Tom, né, cara? Porque em alguns momentos parece que o Vic gay e eles tiveram algum relacionamento na cadeia. Porque o Tom fala assim que, em uma cena do filme, lá pro final, né? Ele fala que o Vic protegeu ele dentro da cadeia. E tipo, cara, por que que alguém protegeria o outro dentro da cadeia? Amigo, a única forma do cara fazer isso pra você é se ele quiser tornar a mulherzinha dele. Pode ter certeza, cara. Então, fica meio subentendido que eu não sei, não fica muito explícito isso, mas me parece que o Vic gostava dele de uma maneira homoafetiva, e inclusive deu uma parte que ele fala que ele vai lá para o México, para umas ilhas onde o sol nasce de uma maneira linda, uma coisa assim, e ele chama o Tom para ir com ele, né? E o Tom fica meio. Então, não sei, talvez tenha sido isso, talvez eles tinham um tipo de relacionamento ali. Então isso é interessante. E fora o relacionamento, claro, do Tom com a Estela. Aí, como já feito isso, já colocando a Estela dentro, ela consegue fugir algumas vezes, as coisas se complicam muito mais do que deveriam, né? Porque ela consegue ver o rosto do Tom. Que o Tom, cara, é o famoso merdeiro. O cara faz o plano tudo de uma maneira ali, tudo lógico, tudo fazendo sentido. Chega o Tom merdeiro e estraga tudo, né? Então acaba que o Tom revela a identidade dele, as coisas complicam cada vez mais, ele vai falando com a Vicky, depois ela fala que está grávida, então tudo vai se complicando mais e mais. Até o momento que ela consegue fugir uma hora, e daí ela chama a polícia. Eventualmente, lá pro final, quase o final do filme, o Vic percebe que tem alguma coisa errada. E daí ele percebe que, tipo, talvez o Tom tenha falado de mim, talvez ela já tenha chamado a polícia. Tudo fica muito incerto para ele. Então, o plano já está começando a desandar bastante para além do que ele gostaria. E aí ele decide que talvez seja melhor matar o Vic, o Tom, quer dizer, e matar a Stella, né? Então ele começa a armar uma armadilha pro Tom, leva ele lá para determinado local e acaba que o Tom é baleado, mas não morre, né? Então ele acaba fugindo, o Tom, e daí o Vic volta para a cabana onde estava a Stella, e daí ele prepara para matar ela, quando de repente chega o Tom salvar ela, e daí acaba matando o Vic, e depois ele acaba morrendo também, só a Stella foge, e parece que ela foge com o dinheiro para ela, né? Fica meio dúbio isso, mas como a relação dela com o pai não era muito boa, eu acho que faz sentido afirmar que ela pegaria aquele dinheiro pra ela mesma, né? Eu falei que o roteiro ele faz sentido, talvez a única coisa que seja meio sem sentido é tipo, o Tom tinha sido baleado, e daí o Vic vai embora e tal.
E depois o Tom consegue percorrer uma grande distância, ainda baleado, cara, ferido, para chegar até a Stella e no momento correto salvar a Stella de ser morta pelo Vic, né? Até porque, cara, o Vic tava de carro e o Tom tava a pé, demoraria muito mais para ele chegar lá no local, né? Então, esse pequeno lapso de tempo ali e ele chegar lá, apesar das condições físicas dele, talvez seja um probleminha. Mas de modo geral, o filme é bem interessante, ele funciona muito bem. Então, eu não vi muitas falhas de roteiro ou muitas decisões ilógicas ou grandes furos. Então, por isso eu acho que é um filme que ele vale a pena ser assistido. Eu não sei, eu não acho que eu tenho muito mais para acrescentar sobre esse filme. Eu achei ele bacana, achei interessante e eu acho que vale a pena ser assistido, né? Então, no mais é isso. Me conta a sua opinião do filme, o que você achou, se você gostou, se você achou interessante e tal. Não esqueça também de deixar o seu like. Eu devia ter falado isso no início do vídeo, cara. Eu esqueço, toda vez eu esqueço. Mas enfim, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Sempre tem reviews aqui, tem outros tipos de vídeo também. Eu fiz uns vídeos de sagas que eu conto história, curiosidades e muitas coisas sobre determinadas franquias de filme. Tipo, tem o Olhos Famintos aí e a saga Exorcista. Vai estar os cards aí em cima, vai ter no final do vídeo a telinha dos filmes e também vai estar na descrição. Você pode assistir, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Falou-se! Gente, eu descobri, não é alemães nem alemãos, não. Na verdade, a correta pronúncia é alemães.